E Paulo deve ter coçado a careca, porque a história diz que ele era careca. O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa aqui. Então Paulo perguntou: vem cá, vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? E aquela igreja respondeu: nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Meus irmãos, tem crente que não sabe que o Espírito Santo existe, isso é triste. Tem crente que não sabe que o Espírito Santo está ali habitando no coração dele, isso é triste. E é falta de ensino, é falta de pregação da palavra onde esse crente congrega. E era o que estava faltando ali naquela cidade. Tudo bem, o cristianismo estava começando, a igreja era primitiva. O apóstolo Paulo e Pedro, e Tiago, e João estavam ali levantando as doutrinas bíblicas. Então o apóstolo Paulo disse: ó, o batismo de João, vocês foram batizados no batismo de João para o arrependimento, mas vocês precisam receber o batismo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo certamente falou: fique todo mundo de pé, vamos orar, vamos cantar, comece a exaltar o Senhor, comece a clamar por misericórdia e por perdão. E a Bíblia fala que Paulo começou a impor as mãos e aquele povo começou a receber o batismo com o Espírito Santo. Começou a receber o fogo do Espírito Santo. Meus irmãos, lembra da resposta que Jesus Cristo deu aos fariseus, que o Espírito Santo é o dedo de Deus, é o poder de Deus. Jesus disse isso, que o Espírito Santo era o dedo de Deus, que o Espírito Santo era o poder de Deus. E o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, é isso, é o crente recebendo o poder de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, é o homem, é a mulher, é o crente recebendo o poder de Deus. Para quê, pastor? Para ficar se amostrando por aí? Para ficar operando sinais e maravilhas? Para ficar dando adivinhação, porque não é revelação, adivinhando placa de carro, adivinhando celular? Tem um monte de bruxo, tem um monte de supostos pastores com espírito de adivinhação, com essas revelações do diabo. CPF, número de telefone, isso é engano, gente. Toda revelação que vem do trono de Deus é para edificar vidas, e não para o pastor ser aplaudido: ó, que homem poderoso, ele adivinhou o número do meu celular. É isso mesmo, adivinhação, é espírito de adivinhação. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus é para guerrear contra Satanás e seus demônios. Porque foi o que Jesus estava fazendo quando aqueles fariseus o acusaram de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Ele disse: não, eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nossas vidas é para guerrear contra Satanás, é para guerrear contra os demônios. O repousar do Espírito Santo é para nos transformar, é para nos restaurar, é para nos converter, é para nos ensinar a orar. Mas o poder com o Espírito Santo, o poder com o fogo do Espírito Santo, o batismo com esse fogo poderoso, meus irmãos, é para nos revestir de poder e autoridade contra as hostes do maligno, contra o poder das trevas. Léo não veio hoje, eu ia pedir para ele estar relatando esse sonho. Semana passada Léo teve um sonho, meus irmãos, que foi confirmação de tudo que eu sinto no meu espírito, de ameaças ao meu redor. Mas Léo teve um sonho, e nesse sonho eu estava em um campo de futebol, diante dos meninos estavam comigo, e de repente surge um demônio gigantesco e começa a atacar, começa a lançar ataques. O demônio de lá e eu de onde estava, levantando a minha voz e guerreando, batalhando contra esse demônio. Meus irmãos, aquele campo de futebol é a igreja. Aquele campo simboliza a igreja. E aquele demônio simboliza demônios, literalmente demônios, forças demoníacas contra a igreja. E como eu sou pastor da igreja, o ataque primeiramente vem contra mim. Mas fiquem atentos, vocês fazem parte dessa igreja. Vigiem, orem, busquem a Deus. Porque o mesmo demônio que ataca o pastor da igreja, ataca também as ovelhas. Por isso que uma se perdeu, lembra? A parábola das 100 ovelhas, uma se perdeu por quê? Porque os ursos estavam lá, os lobos estavam lá, o pastor tinha que tomar cuidado, mas estavam também ali rodeando as ovelhas. Então fiquem atentos, porque esse sonho que o Léo teve não foi somente a respeito de mim ou da minha família, é a respeito da igreja, porque aquele campo simboliza a igreja. Mas imagine só, meus irmãos, imagine só eu vivendo uma vida sem buscar a presença de Deus, vivendo uma vida sem orar, sem me consagrar, sem buscar o fogo do Espírito Santo. Satanás vai me destroçar, meus irmãos. Ai de mim se não viver uma vida consagrada ao Senhor. Essas forças demoníacas vão acabar com a minha vida.
E não é a primeira vez que eu tenho confirmações de levante de demônios. Já tive visões, já tive sonhos. Pessoas lá em Unápolis já tiveram visões a respeito de demônios aqui em Guaratinga se levantando contra a minha vida. Ai de mim se não buscar o Espírito Santo, o fogo, a comunhão com Deus, eu vou ser totalmente dilacerado. Mas fiquem atentos, busquem o Senhor, se protejam. A ira de Satanás está aí, sem o poder, sem o fogo do Espírito Santo, sem uma vida rendida ao Espírito Santo. Nós estamos abrindo os nossos braços para receber setas inflamadas de Satanás. Mas com o Espírito Santo, o nosso ser é totalmente revestido pela armadura de Deus. Sem o fogo do Espírito Santo e sem o poder de Deus, meus irmãos, eu me lasco tudo. Sem o poder e sem o fogo do Espírito Santo, vocês se quebram tudo. O pecado domina e Satanás pisa em cima, cospe em cima. Sabe aquele ditado, o pão que o diabo amassou? Muitas vezes o pão somos nós. E Satanás vem e amassa. Para com isso. Para com isso. Portanto, meus irmãos, o repousar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é para nos ensinar e nos ajudar em nossas fraquezas. Mas o batismo com o Espírito Santo é para sermos fortalecidos pelo poder de Deus. E fortalecidos para quê? Para a guerra. Fortalecidos, meus irmãos, para guerrearmos contra as hostes de Satanás. Meus irmãos, a maior evidência, preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso é muito importante e vai tirar muito engano e muito falso ensino que alguns de vocês podem ter recebido. A maior evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo não é ela orar em línguas, não é ela rodar, sapatear, não é ela sentir aquele calor. A irmã Daiana falou que o rosto dela ficou quente. Geralmente é essa orelha aqui que começa a queimar. A sensação é que está sendo fumaça, esquenta, 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 e eu sei que é o Espírito Santo se manifestando de forma diferente ali na minha vida. Mas a maior evidência não é a minha orelha queimando, não é o rosto da irmã Daiana queimando, não é o orar em línguas, não é o sapatear, não é o rodopiar. Tudo isso é um sinal, tudo isso de fato é uma evidência. Mas, meus irmãos, a maior evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, meus irmãos, é que essa pessoa não desiste de Jesus. É que essa pessoa não abandona o barco da igreja. Seja qual for a luta, seja qual for a tribulação, seja qual for a guerra, seja qual for a enfermidade, seja qual for a mágoa, às vezes até dentro da igreja mesmo, fulano me magoou, e faz um bicão, estou magoado, não vou mais na igreja, então não te vergonha. É a igreja que vai te salvar, ou é Jesus? Foi Jesus que te magoou, foi Jesus que te feriu? Não, foi ele que foi ferido, foi você que magoou ele por causa do seu pecado. A maior evidência, meus irmãos, que um homem ou uma mulher batizado com o fogo do Espírito Santo é que ela não vira as costas para Jesus na hora da luta, é que ela não volta para o mundo quando tudo está dando errado, pelo contrário, permanece firme, não desiste. Não importa a luta, não importa, meus irmãos, a dor, não importa a tribulação, o poder do Espírito Santo mantém essa pessoa firme na presença de Deus. Quer parar de murmurar? Clame pelo poder do Espírito Santo. A sua mente começou a cogitar: não vou mais para a igreja. Clame pelo poder do Espírito Santo. Está faltando algo aí, está faltando poder, está faltando fogo aí. E é o Espírito Santo, meus irmãos. É o Espírito Santo. Meus irmãos, eu falo para a glória de Deus. 16 anos eu completo esse ano, meus irmãos. Não teve um único dia, uma única semana nessa minha caminhada cristã que eu pensei em desistir, meus irmãos. Não tem. E olha que eu já sofri. No mesmo dia que eu entreguei a minha vida para Deus, na verdade, na mesma semana, meu pai já não queria mais saber de conversar comigo, porque meu pai não gostou daquela história. Eu já entreguei a minha vida para Deus, tendo luta, tendo dificuldade, tendo contenda dentro da minha casa. Graças a Deus, hoje eu e meu pai estamos em paz. E eu tenho certeza que ele se orgulha por eu ser um pastor. Mas há 16 anos atrás, eu já comecei a minha vida com Deus enfrentando luta. E foram 16 anos de luta, de guerra. Mas nunca, meus irmãos, veio uma gotinha de desânimo. Nunca, o coração sempre queimando.
Às vezes a chama estava pequena, às vezes, confesso, a chama diminuía, mas logo o Espírito Santo que me ajuda, me levava ao clamor, me levava aos montes, me levava aos jejuns. Aqui em Guaratinga, meus irmãos, eu não estou conseguindo fazer. Na verdade, depois que eu casei, depois que eu tive filhos, ficou mais difícil. Mas, meus irmãos, antes do casamento, a minha vida de jejum era 3 dias seguidos só na água. 3 dias, meus irmãos, lá no meio do mato, só eu, os besouros e, acima de tudo, Deus. Dormindo no chão, lá no sítio que a igreja tinha, hoje não tem mais, em outra localidade agora, mas uma vez por ano. Eu separava 3 dias para jejuar e orar, jejuar e orar. Pastor, o que foi mais difícil nesses 3 dias de jejum? O que era mais difícil? Era ficar sem comer? Era a fome? Era o cansaço? Oh, meus irmãos, eram os 3 dias mesmo. Os 3 dias eram difíceis. Pensa uma coisa pesada. É um jejum assim de 3 dias, mas é pouco. É pouco. Conheço um pastor aqui nessa nação que de vez em quando ele separa 40 dias para jejuar. Pastor Antônio Cirilo. Eu ainda chego na altura espiritual desse homem. Eu ainda chego na altura, na estatura espiritual do Antônio Cirilo. 40 dias. 40 dias, meus irmãos. Tem que ter muita sede de Deus. Abrir mão daquilo que é prazeroso para se consagrar ao Senhor é muita sede pela presença de Deus, meus irmãos. Como receber o batismo com o Espírito Santo, pastor? Orando, se consagrando, jejuando, vivendo em arrependimento. O que é viver em arrependimento? É constantemente pedindo perdão a Deus pelo mínimo pecado, abandonando o pecado, é claro, e pedindo a Deus por esse batismo. Em todas as suas orações, batiza-me, Deus, com teu Espírito. Porque certa vez Jesus Cristo disse: qual é o pai? Qual é o pai que, se o filho pedir um pedaço de pão, vai dar uma cobra ou um escorpião? Nenhum. Quanto mais Deus, quanto mais o Pai Celestial, se vocês pedirem, Ele vai dar o Espírito Santo. Se nós pedirmos, meus irmãos, Deus vai nos dar o Espírito Santo. Esse poder glorioso que é o Espírito Santo. E isso vai contra aquelas pessoas que acham que o batismo com o Espírito Santo depende da imposição de mãos de profeta. Aí fica de igreja em igreja, de campanha de oração em campanha de oração, entra naquela fila da imposição de mãos, querendo receber o Espírito Santo, mas não ora nem 1 minuto por dia, mas quer o batismo. Não lê a Bíblia, mas quer o batismo. É desobediente, é irado, é irada, é maldizente, mas vai para a fila de oração receber imposição. Nem o profeta ali recebeu uma revelação do estado daquela vida, para ao invés da imposição de mão, dar um cascudo, ó. Pô! O Espírito Santo não é para qualquer um. O Espírito Santo é para todo aquele que se consagra, que clama por misericórdia, por compaixão, que se afasta do pecado e que abre a boca para clamar: dai-me o teu Espírito, Senhor, encha-me com fogo da tua presença. Meus irmãos, foi há 14 anos atrás. Já tinha 2 anos na minha vida na presença de Deus, evangelizando, pregando, prostíbulo, praça, subindo e descendo um monte, atuante ali no reino de Deus, mas faltava algo, meus irmãos. Eu me alegrava, eu levantava as minhas mãos, eu pulava na presença de Deus, eu ouvia a palavra de Deus ali atento, não faltava um culto. E atuante ali na obra, mesmo praticamente como novo convertido ainda, apenas 2 anos, mas faltava algo, eu sentia que faltava algo. Até que lá na igreja que congregávamos, a igreja Betel, separou-se uma semana para um seminário, para um congresso, chamado Semeadores de Fogo, liderado pelo pastor Dário Martini. E foi o Dário Martini e mais uns 7 ou 8 missionários dos Estados Unidos, Angola, Venezuela, ingleses. Foi a semana inteira de mover espiritual naquela igreja, meus irmãos. Eu não me lembro qual noite foi, se foi na primeira, ou na última, ou na penúltima, mas foi na noite que o evangelista americano estava pregando. Eu lembro que a noiva dele, inclusive, é da venezuelana, uma missionária da Venezuela, a noiva dele. E aquele rapaz ali pregando em inglês, naturalmente, e o intérprete ali traduzindo.
E aquele homem falava sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo no ministério missionário, evangelístico, falando que sem o Espírito Santo não tem como evangelizar, e de fato não tem como. Sem o Espírito Santo não tem como nada. Nada, meus irmãos. Nada. Ou vocês pensam que é vocês que decidem de si próprios vir para a igreja? É o Espírito Santo. Sem mim vocês não poderão fazer nada, disse Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos leva, meus irmãos, a dar passos na direção de Deus, na obediência para Deus. E no final da ministração, aquele americano chamou todo mundo para frente. A igreja é grande, umas 200 pessoas ali naquela noite, e a multidão foi à frente. Aquele homem começou a orar em inglês, e o intérprete não conseguia mais acompanhar, não estava mais traduzindo o que ele estava falando, e o camarada começou a orar em inglês, mas dava para entender: Fire of God, fogo de Deus, e foi aquele mover, gente caindo para um lado, gente caindo para o outro. E meus irmãos, de repente só ficou eu ali, ó. Falei brincar? Não culto não, tá bom? De repente só ficou ali com a mão levantada. E com os olhos fechados, meus irmãos, eu não esqueço a minha oração. A minha oração era o seguinte: eu quero Deus. Só que eu não estava abrindo a boca, era só ali dentro de mim, sabe, com a minha mão erguida. E eu percebi que a igreja começou a ficar silenciosa, o pastor não estava mais orando, as pessoas estavam indo embora. Só que algo me segurou ali, eu continuei com a minha mão erguida, clamando ali no meu interior: Deus, eu quero. Meus irmãos, de repente eu senti uma mão tocar aqui no meu ombro, e eu escutei em inglês: Fire of God, fogo de Deus. E aquele evangelista deu um sopro aqui na minha nuca. Meus irmãos, parecia que aquele homem tinha cuspido fogo de fato. E eu fui ao chão, meus irmãos. Eu não fiquei inconsciente, eu estava consciente, mas eu não conseguia abrir os olhos. Como abrir os olhos diante de tanta glória? E os meus ossos começaram a tremer. Era como se eu estivesse escutando os unidos. Parecia que estava tendo energia dentro dos meus ossos. É como se eu escutasse, sabe, o fio de alta tensão, quando faz barulho, dando choque. Eu sentia como se os meus ossos estivessem fazendo barulho, e aquele tremor lá dentro dos ossos. E as pessoas perceberam que eu estava caído, alguns irmãos. Hoje, inclusive, o pastor Cleito, lá em Trancoso, ele e mais 2, 3 amigos ficaram ali perto de mim. E o pastor Cleito segurou na minha mão para me levantar, e eu escutei ele dizendo: ele está quente igual fogo. A minha mão estava pegando fogo, meus irmãos. Eu saí da igreja carregado, um de um lado, um de outro, todo atrás de mim me empurrando, porque eu não tinha força. Cheguei em casa, meus irmãos, ainda tremendo, as orelhas aqui, a cartilagem assim, eu estava vibrando por dentro. A partir dali, meus irmãos, a partir dali a minha vida mudou. A partir dali eu nunca mais fui o mesmo. A partir dali eu sinto, sabe, a consistência. Era como se eu fosse um pão sem fermento, sabe? Naquela noite eu recebi um fermento poderoso, que é o Espírito Santo, e eu comecei a fluir. Comecei a ter uma vida poderosa na presença do Senhor. Há 14 anos atrás, meus irmãos. Mas eu fiquei ali, ó. Insisti, mão erguida: eu quero. E eu já tinha 2 anos na presença de Deus, e preste atenção, já era batizado, já evangelizava, já entrava nos prostíbulos, já pregava nas praças, já ia em boca de fumo, mas sem o batismo com fogo, faltava isso. E veio, meus irmãos. E ali eu comecei a orar em línguas para edificar a minha fé. Ali eu comecei a ter mais revelação da palavra de Deus. Ali eu comecei a sentir a presença poderosa do Senhor nos momentos mais difíceis da minha vida. Aleluia. Para finalizar, meus irmãos, veja que interessante. A palavra de Deus exemplifica o poder do Espírito Santo como fogo. Foi assim que aqueles 120 irmãos viram o Espírito Santo repousando como fogo. Ou seja, a palavra de Deus exemplifica que o fogo do Espírito Santo, de fato, é essa labareda. Ou seja, o Espírito Santo é como fogo. Mas lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, a palavra também exemplifica o Espírito Santo como um rio. E todo rio tem água, né? Então, em Ezequiel, capítulo 37, o Espírito Santo aparece como um rio, e Ezequiel entra dentro desse rio, e ele começa a afundar nessas águas. Ou seja, a palavra de Deus exemplifica que o Espírito Santo é como fogo, é como água, é como um rio. Agora, vamos lá no livro do profeta Isaías.
Isaías 43, do versículo 2 em diante. Presta atenção. Eu disse o quê? Que a palavra de Deus exemplifica o Espírito Santo como fogo, como rio e como água, não é isso? Olha só o que Isaías capítulo 43, versículo 2 em diante diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. Meus irmãos, Satanás, ele é especialista em tentar imitar as virtudes de Deus. Satanás é um imitador, é um invejoso imitador. Então todas as virtudes, todos os atributos de Deus, Satanás vai querer imitar. É por isso que é necessário o discernimento de espírito em um mover de oração, porque às vezes o que parece ser o Espírito Santo não é. Por quê? Porque Satanás imita. Satanás imita, Satanás se infiltra, e o que parece ser o Espírito Santo não é. E é muito fácil cairmos nesse engano. Ontem, por exemplo, não foi o espírito maligno, é claro, o Levi é autista, mas se tivesse um visitante aqui ontem na igreja, ele ia ficar admirado. Uau, um meninozinho tão pequeno, já batizado com o Espírito Santo, porque ontem Levi estava no paraíso. Levi sapateou, Levi rodopiou, Levi correu para um lado e para o outro. Quem olhava assim sorrindo, quem olhava, uau, que criança cheia do Espírito Santo, eu não duvido que o Espírito Santo também estava repousando sobre ele, mas temos que ter discernimento de entender que não era o batismo com o Espírito Santo, ele é autista. E glória a Deus por ele estar fazendo tudo isso em um ambiente de oração. Mas é necessário ter discernimento, porque o Espírito de Deus não confunde. Satanás imita. O Espírito de Deus que é fogo, o Espírito de Deus que é rio, que é como a água viva, o Espírito Santo também imita. É por isso que aqui em Isaías 43, do versículo 2 em diante, traz essa revelação. Satanás, meus irmãos, vai levantar águas poderosas para tentar nos afogar. Satanás vai levantar rios de correntes impetuosas para tentar nos levar para longe da presença de Deus. Satanás muitas vezes vai se levantar com fogo, com grande fúria contra a minha vida e contra a sua vida. Mas o Espírito Santo é o quê? É fogo. O Espírito Santo é água. O Espírito Santo é um rio que flui do trono de Deus. E acredite, o fogo do Espírito Santo é mais poderoso que o fogo do diabo. A água do Espírito Santo é mais intensa, é mais poderosa que a água do diabo. O rio do Espírito Santo tem uma correnteza infinitamente maior do que a correnteza do rio do diabo contra a sua vida e contra a minha vida. É por isso que o versículo seguinte diz: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Se a nossa vida estiver no fogo do Espírito Santo, se a nossa vida estiver rendida ao rio do Espírito Santo, se a nossa vida estiver submersa à água do Espírito Santo, se a nossa vida estiver no poder do Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, será o nosso defensor contra a ira de Satanás. Aleluia! O Espírito Santo é a força do poder de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo é a força do poder de Deus. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz isso: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. A força do Senhor, a força do poder de Deus é o Espírito Santo. E no versículo seguinte ele diz o porquê. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes de Satanás. Ou seja, se fortaleçam no Espírito Santo para a guerra contra o diabo. Não é para ficar se amostrando na igreja, orando em línguas, revelando, dizendo que tem sonhos e visões. Tudo bem, o Espírito Santo manifesta o poder dele dessa forma. Não se constrange com o que eu estou dizendo, o Espírito Santo faz isso sim. Mas o Espírito Santo te enche com poder e com fogo para você batalhar contra Satanás, para você guerrear contra Satanás. Está tendo guerra dentro da sua casa? É o diabo. Se levante em oração. E se levante em oração de que forma? Olhe para mim, dessa forma. É dessa forma, meus irmãos. É de joelhos. É de joelhos que nós ficamos de pé diante de Satanás. É prostrado diante do trono de Deus que nos tornamos gigantes diante de Satanás. É de joelhos que recebemos a virtude, o poder, o fogo, o batismo com o Espírito Santo para batalhar contra as hostes da maldade. Seja qual for a guerra, seja qual for a luta, o Espírito Santo está aí para nos capacitar, está aqui
está sobre nós, está em nós para nos capacitar. Mas busquemos, meus irmãos, busquemos esse batismo com fogo. Ah, pastor, mas a próxima campanha vai ser só na última semana de janeiro. E quem disse que o Espírito Santo precisa de campanha? Quem disse que o Espírito Santo precisa de pastor? Depende de você. Depende de você se dedicar, meus irmãos, orando, se consagrando, jejuando, se arrependendo, abandonando o pecado e clamando por esse derramar copioso do Espírito Santo. Amém? Busque o Espírito Santo. Busque esse batismo com fogo. Não queira ser um crente qualquer. Não queira. O Espírito Santo está fazendo muito, eu sei. Sem o batismo com fogo do Espírito Santo, ele já faz coisas maravilhosas na transformação da nossa vida. Mas só seremos completos, só receberemos a plenitude com aquilo que João Batista profetizou. Ele é maior do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2 se cumpriu a profecia, se cumpriu a promessa, foram batizados com o fogo do Espírito Santo. Não parou, meus irmãos, há 2000 anos atrás. O batismo com o Espírito Santo não foi um evento único ali em Jerusalém, dentro daquele cenáculo. Não foi para somente aquelas 120 pessoas, é para nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito de Deus que se manifestou como uma língua de fogo e que repousou sobre aqueles irmãos e irmãs. Meus irmãos, no meio daqueles 120, acredite, tinha crianças. É por isso que eu estou insistindo com as crianças dessa igreja, com as mães dessa igreja. Evangelize os seus filhos, ensine os seus filhos a orar, porque no meio daqueles 120 tinha crianças. E a Bíblia diz claramente que todos receberam a língua de fogo, até mesmo as crianças. Até mesmo as crianças receberam a labareda de fogo, o batismo com fogo. Mas aquelas crianças estavam fazendo o quê? Estavam reunidas com 120 em um só lugar, orando e clamando e buscando a presença de Deus. Aleluia. Busque o Espírito Santo. Busque o batismo com fogo do Espírito Santo. Porque Deus quer levantar homens e mulheres revestidos do poder, homens e mulheres labaredas de fogo, para guerrear contra Satanás. A começar de dentro da sua casa. Satanás iniciou uma guerra na sua casa? Não vou chamar o pastor não. Eu vou até pedir para o pastor interceder pela minha vida, mas na minha casa, ó, Satanás sou eu, viu? Olha para mim, ó, labareda de fogo, cheio do Espírito Santo. O pastor vai só interceder, o pastor vai só me ajudar. Tem homem de guerra nessa casa, tem mulher de oração dentro dessa casa. Amém? Que assim seja, no nome de Jesus, em suas vidas. Labaredas de fogo, por meio do batismo com o fogo do Espírito Santo. Amém? Vamos em pé. A orelha está queimando. A gente fala dele e ele vem. A gente fala dele e ele vem esquentar a orelha. Aleluia.